Olá, boa noite, gente. Boa noite quem chegar agora. Quem vier no replay, seja muito bem-vindo, seja de manhã, de tarde ou à noite. Oi, Fábio. Oi, Flavinha. Tudo bem? Quanto tempo que eu não venho aqui? Estava com saudades. Oi, Ju Vilela. Tudo bem, queridos? Como vocês estão, Ninha? Boa noite. Que bom ter vocês aqui. Eu tava com saudade de vir aqui. Oi, Ellen. Boa noite, gente. Gratidão, gratidão pelos corações. Oi, Cassi. Tudo bem? Oi, Ju. Tudo bem, queridona? Deixa eu virar aqui a câmera. Boa noite. Vamos virar aqui a câmera. Oi, gente. Tudo bem? Nossa, como eu tô descabelada e com cara de sono, meu pai do céu. Mas tudo bem. Tudo bem. Ai, meu Deus, tá caindo tudo. Tudo bem, queridos? Deixa eu arrumar aqui. Tudo bem? Tava colocando aí pra vocês uma página de um livro meu que... Obrigada! Tava colocando a página de um livro meu que tem a ver com o tema de hoje, que é um livro que eu amo e que é um livro da minha vida, um dos livros do meu coração. E foi muito engraçado. Ontem eu tava olhando assim para todos os meus livros, assim, tudo apaixonada e pensando. Eu falei, nossa, já pensou se alguém aparecesse na minha frente e falasse, ó, você tem que escolher um, um só. E aí eu ia falar, ah, meu Deus do céu. E você vai fazer uma viagem, tem que levar um único vídeo, um único livro. E certamente seria esse aqui. Ai, gente, que a capa tá até detonada. Que é um livro maravilhoso, que tem milhares de coisas incríveis. E aí foi ótimo, porque ontem teve um temporal aqui no... Vou bater nesse papo enquanto o pessoal entra. Ontem teve um temporal aqui no Rio e acabou a luz, assim, aqui em casa. E eu fiquei até meia-noite, assim, sem luz. E tô, Bruno, tô sim. E aí aí liguei a luz de vela, acendi a vela e fiquei vendo, lendo, rendeu bem, assim, como às vezes a internet nos rouba a atenção, né? Gente, então olha só, eu quero compartilhar com vocês dois insights que eu tive ontem, lendo isso e vendo o filme do Ratatouille, e que é uma coisa que já estava aparecendo bastante tempo, eu já queria abordar esse assunto. E acabou que eu não vim mais aqui porque eu tava viajando e tal, enfim. E se vocês gostarem, vão me dando corações para saber se vocês estão aí. Oi, Aline! Tudo bem? Vi o seu periscope hoje das previsões. Adorei pra mim, Libriana. E compartilhem com seus seguidores, tá? Se vocês assim sentirem nesses corações lindos. E é o seguinte, gente. Eu tava assistindo Ratatouille ontem e chegou o momento do filme que o ratinho lá, ele sai todo desanimado, que ele briga com o menino lá que é chefe. Então, você acertou, porque meu ascendente é peixes. Desculpa, gente, a Aline começou um papo aqui que é irresistível, que é de astrologia. Eu trabalho com astrologia também e eu sou Libra com ascendente em peixes, então você acertou. Não, que isso. É, astrólogos, né, nossos feelings, assim. Então, e aí ontem eu tava assistindo o filme, e aí chega uma hora que o ratinho lá, ele sai todo triste lá do restaurante que ele brigou com o menino lá, com o amigo dele, e com o chefe lá, e ele cai na armadilha lá do cara que tá tentando capturar ele, e lá ele fica parado assim, lá na gaiola lá, e ele lá desanimado com a vida, achando que acabou, já era, não tem mais o que fazer. E aí aparece o fantasminha lá do pai do menino, né? Que na verdade é simbolizado pelo pai do menino, mas ele fala várias coisas, né? Tipo, eu sou aquele, enfim, ele não deixa muito claro, assim, que ele é o pai do menino. E aí, gratidão, Aline, por ter convidado, todo mundo convidar. E aí, na hora, ele tá falando lá que ele tá arrasado, e aí o fantasminha lá do pai do menino, né? Que é uma voz superior pra ele, fala assim... começa a questionar ele por que ele estava ali. Ele fala, você acabou de desistir, né? E ele fala, não é que eu desisti, é porque eu não posso fazer nada, né? E ele começa a citar a família dele, que
olha quem eu sou, olha quem eles dizem que eu sou, né? Eu não sou mais aceito, tal, tal, tal. E aí, num determinado momento do papo, o fantasminha ela fala, mas você não... Bem, eu poderia dizer quem você é, fulano poderia dizer quem você é, mas na verdade você sabe quem você é, então eu não preciso dizer nada. E aí ele ouve aquilo assim, dá um tchum assim, ele vai pra dentro, ele dá um start, ele, é verdade, eu sou o cozinheiro, né? E ele sai. E o tempo todo que ele estava buscando a aprovação da família, ou que ele estava buscando a aprovação da própria equipe dele, né, dos amigos, ou do chefe lá, do menino que eu não lembro o nome, ele estava se dando mal, vamos chamar assim. E aí eu vi o filme e falei, cara, que coisa incrível, né? E aí na hora que ele se assumiu, que ele assumiu a posição dele, veio todo mundo junto, assim, veio toda a família, os amigos dele, a tribo dele, né, de ratinhos vieram ajudar ele. E um momento o pai dele, boa noite, isso, Linguini. E aí o pai dele vira pra ele e fala assim, não, você é sim, você é isso e eu tô aqui com você tal, mas dependeu dele se assumir, né? E na hora que eu tava vendo o filme, eu lembrei de uma das minhas mestras queridas, que é a Clarissa Pinkola Estés, que é quem escreveu esse livro que eu mostrei no começo. E tem um livro dela que chama Ciranda das Mulheres Sábias. Que ela fala o seguinte: oi, Elvinho, boa noite, tudo bem? Na Ciranda das Mulheres Sábias, a Clarissa Pinkola Estés falou o seguinte, que ela aborda como tudo é uma teia, né? E ela fala que quando uma pessoa muda, né? Quando uma pessoa assume o seu lugar, gratidão, querido, por convidar seus seguidores. Ela fala que quando uma pessoa decide viver de verdade, todos os outros também decidem viver de verdade. Claro, cada um no seu tempo, cada um nos seus processos. Mas ela enfatiza muito isso. Quando uma pessoa decide viver de verdade, todos os outros também vivem. E aí você só precisa seguir a sua natureza. Né? Eu vou até fazer eu quero fazer um periscope só lendo esse trecho desse livro que eu acho fantástico, assim, fantástico. E posso até ler na sequência desse para não ficar muito longo, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente não entra, não assume que a gente é de verdade por uma lealdade ancestral. E aí eu vou linkar com uma outra grande mestra minha, parceiríssima de jornada, que é a Sônia Choquette. E tem um livro dela que ela explica que a nossa família anímica, né, a nossa família de alma, que nos inspira, que nos traz toda a nossa conexão espiritual, não necessariamente a nossa família carnal, a nossa família sanguínea, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu quero que alguém se rebele contra a sua família carnal? Não, não é nada disso. Só que é um fato que eu vejo cada vez mais em consultório, que eu vivi na minha vida, assim, né, que eu percebi e que eu vejo nas pessoas próximas a mim, que a gente tem uma lealdade familiar que nos impede de ir além. Então, se alguém na sua família disse algo a seu respeito, disse que você não podia fazer algo, ou a sua família tem uma característica, né, tem um padrão, e você segue aquele padrão por muitos anos, você tem dificuldade em dar continuidade em coisas que são suas na sua vida por conta de seguir essa lealdade. E é muito importante que isso seja rompido, porque quando você rompe esse padrão só por você e por mais ninguém, você ajuda a todas essas pessoas da sua rede familiar a se libertar, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um familiar meu e essa pessoa estava me contando que ela estava muito incomodada com o que a filha estava fazendo, tal, tal, tal. E, e assim, estava claro para mim que todos, né, daquele núcleo viviam a mesma coisa. E aí eu falei para essa pessoa, eu falei, olha, a maior prova de amor que uma mãe ou um pai pode dar para os seus filhos é se libertar, é tratar da própria libertação. Porque às vezes pai e mãe fica tão preocupado em ajudar o filho, em querer que o filho faça alguma coisa, querer que o filho se dê bem, e na verdade, além da gente sempre fazer mais pelo exemplo, né, sempre ser mais eficaz pelo exemplo do que outra coisa, se você não se liberta, existem teias, ligas, fios energéticos que impedem aquela cadeia energética de realmente acontecer, ser eficaz.
E eu lembro que eu falei para essa pessoa, eu falei, olha, se você realmente ama essas pessoas, a maior prova de amor que você pode dar é se libertar. E aí, naturalmente, essas pessoas se libertam sem que você precise se esforçar, sem que você precise tentá-las convencer, tentar convencê-las de nada, porque faz parte do processo delas que tudo aconteça no momento delas, da forma delas. E quando a gente se conecta a isso, a gente, além de passar a se empoderar mais do nosso processo, a gente passa a não se incomodar com o processo no tempo do outro, porque a gente já entendeu que cada um tem o seu tempo. A gente viveu na pele o tempo do nosso processo. Enfim. E aí, à noitão, eu lembrei, eu lendo o meu livro aqui maravilhoso, caí no capítulo do Patinho Feio, que é A Procura da Nossa Turma, a sensação da integração como uma bênção. E o que ela conta? Ela conta a história do Patinho Feio, não sei se é a história que contam classicamente por aí, tá? Mas ela conta a história do Patinho Feio e ela conta que aquele patinho, ele via umas aves bonitas voando e ele achava lindo. Esse livro, Raquel, chama Mulheres que Correm com os Lobos. Tá meio rasgadinho já porque eu carrego ele para todos os lados. É um livro, na minha opinião, de leitura obrigatória para as mulheres todas. Não estou excluindo os homens, mas aqui ele aborda bastante questões femininas. E é um livro de psicologia junguiana, ele é um livro bem denso, assim. Ele não é um livro que você lê rápido, assim, né? Pelo menos eu não. Mas é um livro que te acompanha para a vida. Então, a minha experiência com esse livro é muito fantástica, porque cada fase da minha vida que o livro me chama, cada fase da minha vida que o livro me chama é porque tá bem naquilo, assim, né? Tá muito forte aquilo. E aí o que acontece? Ela fala aqui que o Patinho Feio, ele ficou muito deslocado, né? E até que um momento ele via aqueles pássaros, ele estava num lago já depois de ter sofrido, de uns ter bicado ele estava isolado, e aí passou umas aves lá voando, e ele olhou, e ele fala assim que o coração dele bateu mais forte, porque ele sentiu algo que ele nunca tinha sentido. E aí depois, no final da história, conta que quando ele tava num laguinho lá que ele se identificou com aquelas outras aves, ele se olhou e ele viu que ele era igual, que na verdade não era um patinho, ele era um cisne, né? Então o que acontece? Quando a gente se identifica, quando algo chama a nossa atenção, tá? Então você veio da sua família, tá lá toda cheia de padrão, cheia de regra e tal, mas você chama a sua atenção para algo, aquela beleza que você tá vendo no outro, então você olha para uma turma ou você olha para uma pessoa falando alguma coisa aqui no periscópio e aquilo te toca, aquilo chama a sua atenção, né? Você sente aquilo ressoar dentro de você. É porque aquilo já existe dentro de você. E aquilo tá fazendo um alerta, né? Esse bater mais forte do coração do Patinho Feio, nada mais era do que um alerta, querendo dizer, você tem isso dentro de você, você é isso também, né? Então, olha para dentro, que na verdade ali foi pelo espelho do reflexo da água, para você ver onde que isso está dentro de você e que você não percebe, tá? E eu vou dar um exemplo meu, bem forte. Na minha família, assim, dentro da minha casa, eu cresci vendo a minha mãe cuidando de tudo e o meu pai, ele ficava lá meio, tipo, às vezes tudo atrasava tal, e ele ficava muito bravo, né? E, enfim, e aí era tudo assim, eu cresci acreditando que tudo era muito desorganizado. E aí ficou nisso, então tudo era essa desculpinha, né? Ah, é porque é desorganizado, é porque é desorganizado. Então um falando do outro, né? Meu irmão fala de não sei o quê, minha irmã fala de não sei o quê, eu falo de não sei o quê, e outro fala de mim, você é desorganizado, e aí sai. E é muito fácil, né? Falar que um outro é desorganizado, ou falar que você é desorganizado e pronto, acabou, né? É o periscópio que eu fiz da síndrome da Gabriela dias atrás. É muito fácil falar, eu não consigo fazer tal coisa porque eu sou desorganizado, né? É mais fácil do que tentar sanar isso. Mas em determinado momento, eu comecei a perceber que eu gostava muito das coisas organizadas, né? Que tudo que falava de organização me atraía. E aí eu peguei e eu lembro que eu falei que engraçado, mas eu sou tão desorganizada, por que eu gosto de coisa organizada? E aí eu comecei a lembrar, comecei a ir para trás, né? Fui fazendo vários processos
E aí eu lembrei que quando eu era criança, que eu estudava e que eu fazia todas as minhas coisas, minha mãe nunca precisou cuidar de uma coisinha sequer da minha agenda, porque eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de cuidar dessas coisas, né, das minhas coisas. Então eu fazia tudo bem direitinho, acordava, cuidava disso, fazia as coisas da escola, ia pra escola e tal. E a partir do momento que eu me integrei mais, assim, a partir do momento que eu me reconheci mais, né, e que eu, como parte daquilo, como parte daquele sistema, foi no momento que eu saí de mim, saí do meu jeito de ser e entrei pro jeito do grupo, tá? E aí assim foram por anos, 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 anos. E aí alguns anos atrás, pouco tempo atrás, quando eu comecei a perceber, eu falei, pô, mas né, eu gosto de organização e tal, e eu percebo hoje que outras pessoas lá também gostam, né? Só que um foi acreditando na ideia do que o outro falava a respeito, né, de si. Então, por exemplo, eu acreditei demais toda vez que alguém ressaltava que eu era desorganizada. Né? Em vez de eu questionar, a gente vai acreditando. Igual a águia que se achava galinha, isso. Então, qual é o problema disso, né? Qual é o problema? A minha família é ruim? Não. O problema é que tá todo mundo no mesmo redemoinho. Então, um fica passando a informação pro outro, um fica passando a informação pro outro. E, gente, isso é mais comum do que a gente imagina, tá? Porque a gente vai entrando nesse ciclo vicioso de um falar pro outro, um falar pro outro. E aí, até que eu percebi o momento assim, eu falei, peraí, mas eu gosto de organização. Quando eu identifiquei que lá atrás que eu fazia as minhas coisas, quando eu cuidava só das minhas coisas, eu fazia as coisas organizadas, eu falei, opa, peraí. E aí eu lembro que um dia eu comentando, sei lá, conversando com a minha irmã, eu falei assim, pô, porque eu gosto das coisas organizadas. Ela deu risada e falou, hahaha, você gosta das coisas organizadas? Para! Aí eu falei assim, então, se fosse pouco tempo atrás, eu ia ficar puta com você, ia ficar puta comigo, ia ficar uma confusão de, de informação dentro de mim, mas a partir do momento que eu voltei pra dentro e tive essa clareza, eu posso te falar o porquê que eu sou organizada. E contei isso, assim, eu lembro quando eu era pequena, assim, 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 assim. E tudo foi ficando mais claro, né? E eu percebo, assim, hoje eu arrumando o armário da cozinha, eu falo, nossa, que delícia o armário arrumado, né? Significa que tá certo, que é o jeito pra minha família inteira? Não, mas pra mim isso serve hoje. Né? E para tudo, assim, aí eu dei um exemplo, parece pequeno, mas não é, porque a organização é um grande pilar, né, da nossa vida, e a partir disso muitas coisas foram mudando na minha vida, e é engraçado que eu vejo, assim, pessoas que conviviam comigo, né, no caso da minha família, começarem a querer se organizar mais sem eu precisar falar nada, entendeu? Mas eu rompi aquele ciclo energético daquela crença. Significa que eu virei organizada de uma hora para outra? Não, mas significa que cada hora eu percebo um pouquinho mais esse processo, né? E cada hora eu aceito mais ser quem eu sou. E aí o que acontece? Sempre em consultório, em pessoas que me procuram, eu percebo que a pessoa tem muito medo de trair a própria tribo, né? Ela tem medo, e isso é pra tudo, gente, pra questão financeira, pra questão de relacionamento. Então, assim, se você acredita demais no que a sua família diz a seu respeito, né? Se você acredita demais numa imagem que falaram sobre você, você compra demais a ideia dos outros sobre você, em questões de padrão, você deixa de ir para onde você pode ir, você deixa de se olhar no lago, você deixa de alcançar os seus voos maiores. Significa que eles são ruins? Não, significa que ele tem a ideia deles sobre a vida. Falei para vocês o trechinho bem curto que a Clarissa fala aqui nesse livro, tá? Certifique-se agora de perder menos tempo com aquilo que eles não lhe deram e de dedicar mais tempo à procura das pessoas com quem você se sinta bem. Pode ser que você não pertença absolutamente à sua família original, e tá tudo bem. Você talvez combine com eles em termos genéticos, mas quanto ao temperamento, você pode pertencer a um outro grupo. Ou quem sabe você não pertence à sua família apenas superficialmente, enquanto a sua alma escapa, corre pela estrada fora e satisfaz a sua gula mordiscando petiscos espirituais em outras plagas? O Patinho Feio foi uma das poucas histórias a incentivar sucessivas gerações de gente diferente a aguentar firme até encontrar a sua turma. E por que as pessoas têm tanto medo de encontrar a sua turma? E mais, por que as pessoas têm medo de se desligar, de assumir para si
que a sua família de sangue, a sua família, né, genética, enfim, seja como for, não tem a ver. Porque dentro do nosso cérebro, a maioria das pessoas acionam rápido um sentimento de que está sendo ingrato, um sentimento de estar sendo injusto, né? Um sentimento que está traindo, ou seja, culpa. Então, isso acontece para várias coisas, assim, para várias coisas. A pessoa não, né, não quer mais morar em tal lugar e, né, não quer mais morar em casa e tal, tal, tal. Então, assim, começa a olhar dentro de você e como que faz, tá? Vamos ser práticos. Como que faz? Quando você começa a reconhecer que você tem essa culpa, quando você começa a reconhecer, mas deve ser muito complicado, viu? Nossa Senhora, o Júnior falou uma coisa aqui, que ele vive no meio de uma família que não concorda com a opção sexual dele, deve ser bem complicado mesmo, né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente sente culpa, quando a gente sente medo de ser ingrato, a gente trava todo o nosso processo criativo, todo o nosso processo de desbloqueio, todo o nosso processo, todo o nosso processo de libertação para nós e para os outros. O que a gente faz nesse momento? Alguém aí acabou de escrever. Você precisa simplesmente ser grata. Quando você é grato, né, você reconhece que aquela sua família tem importância na sua vida e que eles te ajudaram a chegar até aqui, seja com o que for, seja com dificuldade, seja com mais afinidade, seja com menos afinidade, seja te apoiando, seja você tendo sofrido na sua interpretação, né, seja mais fácil ou não, a partir do momento que você começa a ser grata por aquela família, você consegue trocar o medo de ser ingrato pela quebra do padrão, né? Então você reconhece que você é grato, eles fizeram tudo o que eles puderam, você absorveu o que você pôde, você deu para eles o que você pôde e pronto, e tá tudo certo, né? Ninguém é à toa, existe um propósito maior para as pessoas se reunirem em uma família, mas isso não precisa ser eterno, isso não precisa ser a verdade absoluta. Isso não significa que você está sendo ingrato, isso significa que você só está querendo se identificar com pessoas que têm mais a ver com você, para que você possa se empoderar e assim dar a maior prova de amor para as pessoas que você ama. Porque às vezes a gente entra, estou aqui sem apoio, estou aqui bem. Eu acredito eu não vou dizer que eu sou espírita, Júnior, mas eu acredito em coisas que o espiritismo fala. Mas a minha religião não sou espírita sem religião. Né? Mas eu acredito em muitas coisas e dentre essas muitas coisas, algumas são abordadas pelo Espiritismo. Então, assim, quando a gente se conecta com essa energia da gratidão, a gente permite essa libertação. E às vezes, em alguns casos, a gente está tão magoado com as pessoas da nossa família, ou você está com tanto medo de se desprender, que você não quer nem se desprender, porque isso dá medo. Tá? E você está tão magoado que você não consegue perceber que você é grato. Nesses momentos, permita vir tudo que está dentro de você, sabe? Permita acessar. Não tenha medo de ter um sentimento menos desagradável. Não tenha medo de entrar em contato com as coisas de dentro de você que falam ao contrário do que a sua gratidão, né, queria que fosse. E, o Tiago perguntou onde você adquiriu seus conhecimentos sobre crenças limitantes. Meu Deus, cursos, leituras, programação neurolinguística, um curso em milagres, muitas coisas, assim, eu vou lendo, intuição, meditação, espiritualidade. Isso, você prefere se magoar do que magoar as pessoas que amam. Isso é uma crença, que você vai magoar as pessoas, né? Porque, na verdade, quando a gente tem esse medo de seguir o nosso caminho. Eu lembro que todas as vezes que eu quis sair de casa, a primeira vez que eu saí de casa, eu sentia muito medo de sair de casa, depois que eu fui perceber isso, porque eu tinha medo da minha mãe sofrer, né? Porque a gente sempre foi muito amiga. E aí,
eu lembro que quando ela me deu a bênção dela, né, que eu falei pra ela que eu queria me mudar de estado e tal, a primeira vez, ela pegou e quando ela me apoiou, eu lembro que deu um alívio, assim. E anos depois, não, Curso em Milagres é um livro, chama Um Curso em Milagres. Beli perguntou. E eu lembro que anos depois eu fui ler da própria Clarissa, que ela fala que a gente não precisa de bênçãos, né? Você não precisa de uma bênção externa para nada. Você não precisa de uma bênção de um familiar seu para seguir o seu caminho. Uau, estamos conectados, Elvinho. Medo de frustrar os meus pais, o Elvinho falou. E a Clarissa, ela diz que bênçãos, você não precisa de uma bênção externa para fazer nada. Então, assim, você não precisa da bênção dos seus pais para seguir o caminho que você quer seguir, né? Você não precisa da bênção de ninguém. Mas significa que as bênçãos são inúteis? Não. Significa para elas nos lembram do que a gente já tem dentro da gente, né? Então, de uma forma mais assim, elas são relembradoras pra gente, né? Assim como tudo na vida é para nos ajudar a relembrar da cura que a gente já tem dentro. Mas as bênçãos e a aprovação que a gente espera dos nossos familiares nada mais é do que uma lembrança do que a gente já tem dentro, né? Porque tudo que a gente consegue ver no outro a gente já tem dentro da gente, tá? Ficou claro para vocês esse assunto? É um assunto que é muito longo, é muito importante, tá? Porque a maior parte das crenças limitantes vem dos nossos links familiares, vem de experiências nossas. E assim, se for para começar de um lugar, começa a olhar, coloca no seu caderno tudo pelo qual você é grato pela sua família. Isso já faz você entrar em contato com... você já questiona a sua crença, que é tão inconsciente, gente, é tão inconsciente, é tão inconsciente. Você já... O simples fato de escrever já vai curando, já vai trazendo energia de cura para a sua sensação inconsciente, para o seu medo inconsciente de estar sendo ingrato, tá? Para a sua culpa de estar sendo ingrato, para a sua culpa de estar atraindo a sua tribo. Quando na verdade você não está atraindo a sua tribo, né? Muitas vezes, quando você assume, hoje por exemplo, eu ouço muita gente da minha família falar que se inspira no que eu estou falando, né? Ou se inspira em simples papos assim, por conta, isso só aconteceu após eu querer me assumir, sabe? E foi assim, não foi um processo fácil, né? Eu sempre tive o apoio da minha mãe desde muito nova, mas como toda a família a gente passou por situações de crise, isso e aquilo, que ela mesmo assim, se desconectou da sabedoria, das lembranças dela, e eu, por lealdade, me desconectei junto, né? E aí depois falei alguma coisa, lembro que eu falei alguma coisa há muito tempo atrás para outra pessoa da minha família, dei a minha opinião a respeito, que ela falava, quem você pensa que é para falar tal, não sei o quê, porque ela estava resistente, né? E eu tentei falar para ajudar e ela não tinha pedido minha opinião, o que eu estava falando, né? E eu era bem mais nova, pirralho, não sei o quê, aquilo eu guardei, então quem eu era. Então, toda vez que eu ia postar alguma coisa, vinha uma vozinha assim, não posso falar isso, quem eu sou para falar tal coisa? Sabe, quem eu sou para falar tal coisa? E aí, quando eu identifiquei isso, eu falei, não, mas espera aí. Né? E hoje essa pessoa é uma assim, eu sou uma das pessoas que ela mais confia e vice-versa. Então, assim, eu não precisei fazer nada, eu precisei convencer essas pessoas, não. Eu só precisei me convencer, eu só precisei falar pra mim, tá? E lealdade familiar, assim, é uma coisa que realmente a gente tem que olhar com muito carinho. É um trabalho de tempos, é um trabalho que, se tiver um acompanhamento, é muito bom, porque a gente tem dificuldade, sim, de... Não falo de política aqui, Renato. É um... Eu acho que, falando de política, eu acho que a gente tem muito a aprender com tudo isso que está acontecendo, como com tudo. Então, eu acredito que até me perdi falando, perguntou. Eu acredito que quando a gente trabalha dentro da gente que precisa ser trabalhado, todo o resto vem, e a maior declaração de amor que a gente pode fazer e a maior declaração de gratidão e de combater o medo da ingratidão que a gente pode fazer é esse. E automaticamente a gente vai achando a nossa turma, automaticamente a gente vai se apoiando e é isso. E o resto só depois que a gente sabe. Gratidão, Flávia. Tá bom?
Gente, então agradeço a presença de vocês aqui, agradeço os corações coloridos. Quem quiser me acompanhar mais, eu fiquei um tempo sem vir no Periscope, agora eu tô querendo vir todo dia falar de alguma coisa. Tem muito assunto para falar, eu tenho uma história linda para contar de um curso em Milagres e X e etc. E então eu agradeço. Meu Facebook e o meu Instagram é Pati Flor, Pati com THI. Lá eu posto os vídeos do YouTube. E se inscreva no meu canal do YouTube para eu poder batizá-lo e ele virar e eu ficar fácil. Tipo, youtube.com/Pati Flor. Então, conto com vocês lá, tá bom? Um beijo, gente. Agradeço. Que vocês tenham uma noite tranquila. Respirem fundo antes de dormir. Oba, que delícia! Ela vai me colocar no caderno de gratidão e eu vou colocar vocês, vou colocar esse Periscope no meu, porque eu adoro estar aqui, eu acho isso uma conexão maravilhosa, eu acho que nós somos, né, uma tribo. E então, Júnior, pra eu falar que coloca Pati Flor no YouTube, youtube.com/Pati Flor no YouTube, aí você acha. Porque só como Pati Flor ainda não. Eu lancei há pouco tempo, ainda não tá com 100 seguidores. Então, Renato, tô cheio de ódio. Anda difícil confiar nas pessoas. Renato, a minha sugestão para você nessa noite é: antes de dormir, respira fundo, se servir para mais alguém. Antes de dormir, eu vou fazer um exercício parecido. Antes de dormir, você respira fundo. Você pede ao seu eu superior, ao seu anjo da guarda, quem você acreditar, ou a sua sabedoria interna, como que você faz não para confiar nas pessoas, mas para começar a se desprender, a se desvencilhar desse ódio. Pede para o seu eu superior te guiar, te ajudar a abandonar essa crença, esse apego ao ódio, porque às vezes a gente está apegado e por medo. O ódio é um tipo de defesa. É um tipo de defesa, é um medo de se abrir, né, ao amor, é um medo de se abrir à confiança das pessoas. E todo tipo de defesa vem da crença no ataque. E toda crença no ataque vem da crença na separação, vem da crença que a gente não está seguro. E toda crença que a gente não está seguro vem do ego, não vem da nossa alma. E não se culpe por estar sentindo ódio. Pergunta antes de dormir para o seu eu superior aonde que esse ódio está querendo te levar, o que ele está querendo mostrar a seu respeito que precisa ser curado. Eu tenho certeza que se você fizer isso antes de dormir por 3 noites seguidas, você vai, respira fundo e entrega isso, pede isso, você vai acordar com, com respostas. E é isso, gente. Pega aí a questão de vocês, fica o meu convite para essa noite, é minha sugestão. Pega Pega aí a sua pergunta. Observa dentro de você o que você está querendo mudar e que você não consegue. Né? Antes de dormir, faz uma respiração, desliga a TV, larga o celular de longe e pergunta para você: o que eu preciso? Acredito na visão de um curso em milagres, mas isso é um outro assunto. Se você conhece um curso em milagres, você vai saber do que eu estou falando. Se você não conhece, eu sugiro que você conheça, já que você tocou nesse assunto. Então, antes de dormir agora, para a gente finalizar, respira bem fundo, conecte-se ao seu eu superior, ao seu anjo da guarda, ao seu Deus, ao Espírito Santo, ao nome que você quiser dar. E pede para ele te mostrar, pede para ele te guiar no que você precisa fazer agora para sair da sua principal resistência a ele, tá? Entrega a sua pergunta e abre espaço para a resposta vir, tá bom? Entrega a sua principal necessidade de mudança, a sua principal crença limitante, mesmo que você não souber. Pede a resposta. Gente, não tem para quem não chegue. Não existe chegar para uma pessoa e não chegar para outra. Não existe diferenciação no mundo espiritual, não existe nada disso, tá? Nós todos viemos do mesmo lugar e é para todo mundo. E a espiritualidade aí tá linda, querendo nos acompanhar, independente da religião, se tem ou não, de crença. Ela se manifesta, exatamente da forma como a gente vai entender, tá bom? Então é isso. Agradeço.
Um beijo a todos vocês, fiquem todos com Deus e boa noite.